Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria poder estar com você mais uma vez. E neste vídeo iremos estudar a lição de número 8 do nosso segundo trimestre das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical do ano de 2022, onde estamos estudando os valores do reino, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Em especial, a lição que estaremos estudando, a lição 8, falará a respeito de como deve ser o nosso comportamento diante da nossa vida piedosa, da nossa justiça diante de Deus e na prática disso diante dos homens. Em especial, estudaremos o início do capítulo 6 de Mateus. Até aqui as lições estavam no capítulo 5 e agora entraremos para o segundo capítulo do Sermão do Monte, o capítulo de número 6. O texto áureo está em Salmo 32:2, que diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A verdade prática diz que Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Todo o contexto que estudaremos, tanto na lição 8 e também a lição 9, ela tem por base o versículo 1 de Mateus capítulo 6, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Algumas versões mudam a palavra esmola para a palavra justiça. E podemos então ler assim: Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. E outras também podem dizer: Guardai-vos de praticar a vossa piedade diante dos homens. O que a lição de hoje estaremos estudando tem a ver com essa questão. Quem queremos glorificar? Quem queremos glorificar? Quem é a razão das nossas práticas? E que nós devemos em todas as coisas dar glórias a Deus. Este é o nosso propósito. Todos aqueles que são discípulos de Cristo são comprometidos com os valores do reino de Deus e devem buscar sempre ser aprovado por Deus. E desta maneira, ele deve sempre evitar ou procurar evitar e lutar contra a hipocrisia. A hipocrisia é procurar receber a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. A Bíblia fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. E o discípulo de Cristo, ele deve buscar ser aprovado e glorificar a Deus, em vez de ser aprovado ou ser glorificado pelos homens. O texto, o primeiro título desta lição, ou o primeiro aspecto da lição, fala sobre o ato de dar esmolas e a hipocrisia. A hipocrisia, a palavra hipocrisia tem a ver com alguém que interpreta um papel. A palavra hipócrita era o que nós chamamos hoje de ator. Um ator, seja de um teatro, ou de um filme, ou de qualquer uma outra questão, ele dá a sua vida a um personagem. Não é ele representa um papel. Quem faz isso é um hipócrita. É uma palavra grega, e eu acredito que muitos dos queridos que nos ouvem e nos assistem já viu aquelas imagens simples que lembram o teatro, que é uma máscara de sorriso e uma máscara de tristeza, representando a alegria, e uma outra representando a tristeza. Aquilo é um exemplo de uma pessoa que utiliza esta máscara para representar um papel. Isso significa que essa pessoa é uma hipócrita. Ela representa algo que ela não é. E o hipócrita naquele tempo, que era um ator, ele normalmente tinha uma má fama.
naquele período bíblico. Por quê? Porque esses atores, eles eram até imorais. Eles não tinham, de forma alguma, nenhum pudor nas suas representações, porque o seu propósito principal, se não único, era receber aplausos ou tirar aplausos da sua plateia. Eles queriam agradar a sua plateia. Eles queriam tirar aplausos da sua plateia. Independente de qual seria as atitudes que eles tomassem. O que importava era serem aplaudidos pelos homens. Portanto, Jesus ele utiliza esta expressão, que os homens não devem ser hipócritas. Quem são os hipócritas? Aqueles que buscam os aplausos dos homens, aqueles que querem impressionar os observadores, aqueles que não têm nenhum problema e não têm nenhum compromisso com o pudor, nenhum compromisso com a fé, nenhum compromisso com a verdade. Pelo contrário, o desejo dele é aparecer exteriormente. O desejo dele é mostrar aquilo que pode agradar o seu público, a sua plateia. Jesus nos chama para ser o contrário da hipocrisia. Se o hipócrita quer aparecer, o discípulo de Cristo, pelo contrário, ele vive ou ele busca viver uma vida em secreto. Ele mostra a Deus e não aos homens. O cristão verdadeiro, que deseja vencer a hipocrisia, tem de ter em seu coração um coração preenchido pelo amor de Cristo. Porque dessa maneira, com o seu coração preenchido pelo amor de Cristo, ele pode vencer a hipocrisia. Na realidade, uma pessoa hipócrita, ela não consegue mostrar quais são os seus verdadeiros motivos, os verdadeiros motivos ou os motivos ocultos do seu coração. Jesus, quando ele fala a respeito da hipocrisia, ele faz lembrar os fariseus de sua época. E o Senhor Jesus os chama de hipócritas. O capítulo 23 de Mateus, há sérias advertências ou condenações de Jesus aos fariseus, os chamando de hipócritas. Por quê? Porque eles confiavam na sua justiça pessoal e buscavam fazer com que as pessoas viessem a impressionar-se ou até a glorificar a eles ou admirar-se por causa da sua espiritualidade. Todo o contexto ou o que Jesus irá usar aqui à frente, que são as esmolas, as orações e os jejuns, eles praticavam. E na sua prática, eles não entregavam isso em primeiro lugar a Deus, ou em especial a Deus. Pelo contrário, o desejo deles era receber a glória dos homens, em vez de receber a glória de Deus. O texto que nós utilizaremos, que é o do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, fala a respeito da esmola. Porém, até o versículo 18, que utiliza as duas lições à frente, vão falar a respeito dessas três práticas da virtude cristã. São três práticas da piedade cristã, da justiça cristã, que é o ofertar, que é a oração e é o jejum. São três práticas ou três exercícios cristãos que faz parte da vida de todo cristão. São três práticas que faz parte da religião verdadeira, que é a oferta, que fala dos nossos bens, da oração, que fala do nosso espírito, e do jejum, que fala do nosso corpo. São exercícios que demonstram o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. São atos piedosos, lícitos, justos, atos que nós devemos sempre fazer. Fala da generosidade de Cristo dentro do nosso coração, fala da nossa dependência de Cristo em oração, fala também da nossa entrega em especial a Deus, um sacrifício do jejum. E todos nós, os crentes em Cristo Jesus, devemos praticar essas práticas. Porém, a hipocrisia tem o poder de perturbar ou de sujar ou
até de macular, manchar aquilo que é bom. A hipocrisia faz daquilo que é maravilhoso algo que é mal. Faz da oração, que é especial, algo que não vai trazer nenhum proveito. Faz do jejum, que é algo tão, um exercício tão maravilhoso, algo que não traz nenhum proveito. E a oferta da mesma maneira. Jesus fala que aqueles que fazem essas práticas para receber elogio ou galardão diante dos homens, essas pessoas não receberão nenhum galardão diante de Deus, porque já receberam esses galardões aqui na terra. Então, trazendo de forma mais especial a respeito da generosidade, a respeito da prática da oferta, o texto vai dizer assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. A Bíblia está dizendo que a prática da generosidade não é condenada, pelo contrário, ela está na Bíblia já antes da lei, ela está na lei, está nos ensinos de Cristo, estão nos ensinos dos apóstolos. Em toda a Bíblia teremos a prática da generosidade. Um filho de Deus é generoso. A Bíblia vai falar a respeito disso. Generosidade é recompensar, é repartir, é fazer algo a alguém. E nós fazemos isso, a generosidade é um ato de gratidão por algum benefício recebido. Todo filho de Deus que compreende a graça recebida de Cristo Jesus e do nosso Deus tem um coração grato e ele expressa isso pela generosidade. E uma das maneiras de expressarmos a generosidade é por meio da oferta. Porém, nós podemos ofertar com motivos errados, com motivos que não agradam ao Senhor. Mas o crente deve buscar sempre ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na sua íntima satisfação, na sua mente e no Espírito de Cristo. Pois Deus sabe a motivação do nosso coração quando nós estendemos as mãos para dar. Deus conhece a motivação do nosso coração. Mas em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos contribuir com constrangimento, de forma alguma, mas deve haver uma contribuição com alegria. Nosso coração deve ser movido a isso. Mas o texto que estamos dizendo aqui são aqueles que procuram tocar trombetas diante de si. É aqueles que buscam fazer com que as suas ofertas faz com que as pessoas venham a glorificar a eles mesmos, ou a dizer, como as suas ofertas foram grandes, como esse homem é generoso, como esta mulher é generosa, como ele tem um coração aberto a cuidar do próximo. E Jesus, ele nos fala que a beneficência e a generosidade, que são atos de piedade, que Cristo é um grande exemplo disso, e que é sinal do Evangelho de Cristo em nossa vida, pessoas podem então transformar esses atos piedosos em atos profanos, procurando louvores a si mesmo. Isso mostra que é uma justiça maculada, uma justiça ruim. Nós não devemos de forma alguma procurar louvores para si. Não devemos roubar a glória que deve ser de Deus. Na realidade, se contribuímos, como o próprio Cristo diz, mais maravilhosa coisa é dar do que receber. Se temos para dar, é porque Deus já nos deu. E em segundo lugar, se temos um coração movido a dar, é porque Deus moveu o nosso coração. E quando damos desta maneira, ofertamos e contribuímos desta maneira, a Bíblia diz então que Deus é glorificado, porque a pessoa recebe como Deus fazendo, porque esta é a vontade de Deus. Mas quando isso não ocorre, Deus não é glorificado. Então, o texto vai continuar no versículo 3 dizendo: mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita.
A maneira que nós devemos ofertar deve ser sem alarde público e deve ser voluntário e discreto. Esse é o propósito de Deus, que o nosso coração glorifique ao Senhor. Não significa, isso tudo, deve haver um equilíbrio. Porque lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não significa que devemos ofertar anonimamente somente. Não significa que nós devemos ofertar só quando nós não seremos vistos por ninguém. Se a gente levar isso ao pé da letra, nós não devemos ter um ofertório, um tempo de oferta na igreja, onde as pessoas estão vendo, estamos entregando a oferta. Não é isso. O que o Senhor está dizendo é a respeito do nosso próprio coração. Quem é o julgador aqui é o próprio Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Se a nossa oferta for uma oferta escondida, mas esta oferta também é para a nossa própria glória, Deus não vai receber. Mas se a nossa oferta for até uma oferta pública, mas esta oferta é para a glória de Deus, Deus é quem julga. E é nesse sentido que ele está dizendo. Ela deve ser uma oferta voluntária, uma oferta discreta, que glorifica a Deus. O versículo 4 termina dizendo: para quê? Esse para quê vai falar qual é o propósito de quando damos uma oferta, a mão esquerda não saber o que faz a mão direita. Ele está colocando, estou aqui com as minhas mãos à frente, ele está falando a respeito de uma oferta íntima, de algo muito do próprio coração, de algo que vem de dentro de si, em que nós não falamos com nenhum propósito de grandeza para pessoa alguma. Versículo 4, então, ele diz: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem secreto, te recompensará publicamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos ter uma certeza. Primeiro, Deus tudo vê. Todo o ato prático da oração, do jejum, que estudaremos na lição 9, mas aqui o ato prático do ofertar, é um ato material, mas deve ser feito espiritualmente. Nós damos a pessoas ou a entidades, literalmente, ofertamos a uma igreja, ofertamos às pessoas, aquilo que o Senhor toca ao nosso coração, dizimamos na casa do Senhor, fazemos isso literalmente e materialmente. Porém, a motivação é espiritual, é um ato de adoração, é uma prática de piedade. Isso significa que nós fazemos isso a Deus. E Deus vê. Deus é onisciente. Tudo ele enxerga. Nada pode escapar do seu olhar. Deus olha as nossas motivações, sejam boas ou sejam más. E isso é que nos dá segurança. Porque não importa se as pessoas veem. Não importa se o nosso nome chegará a um relatório ou se seremos lembrados e honrados por isso. Se o nosso nome estará em uma placa ou não. Se o nosso nome estará em um livro, ouro ou não. O que importa é que Deus vê. E o Deus que vê é o Deus que recompensa. O texto, releio, diz: e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. O Deus que olha para dentro do nosso coração é Deus que nos recompensa. Meus amados, se nós podemos dar, é porque já recebemos de Deus. Isso significa que nós não deveríamos nem pensar em recompensa. Porém, o nosso Deus é muito bom. Ele é Deus que é excelente em sua bondade. Ele nos deu, nos incentiva também a repartir, e repartindo, ele também reparte, derramando as suas bênçãos sobre nós. Por isso que o texto em Lucas vai dizer: dê e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim nós confiamos no Senhor, que Ele vê e que assim nós fazemos para agradar a Deus. Qual é a oferta agradável a Deus? A oferta em gratidão a Deus. Qual é a oferta que alcança a recompensa? A oferta em louvor ao Senhor. Qual é a oferta que o Senhor fica feliz? A oferta em adoração a Deus. Não aos homens, mas a Deus. Porque
sendo assim verdadeiro diante do Senhor, sendo honestos diante deles, tendo uma justiça clara e profunda do nosso coração, sem buscar jamais uma exibição ou a glorificação dos homens e impressionar as pessoas, Deus é glorificado. A nossa luz resplandece diante dos homens e Deus, que é bom, recompensa a cada um. Então, meus amados, o título desta lição que estudamos é Sendo Verdadeiros. Que haja uma sincronia e uma verdade entre o nosso coração e a nossa palavra. Que haja sempre uma sincronia, haja uma coerência entre aquilo que falamos e entre aquilo que somos motivados, entre aquilo que fazemos e entre aquilo que está dentro do nosso coração. Meus amados, completo dizendo, não há nenhum problema em olharmos para os céus e para a recompensa dos céus. O próprio Senhor Jesus, no Sermão mesmo do Monte que já estudamos, ele mesmo vai dizer, na realidade, ele dirá à frente, que nós devemos juntar tesouros nos céus. O versículo de número 20 do capítulo 6 vai dizer, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, eu os digo que possamos fazer assim, buscar sempre a recompensa que vem de Deus, porque Deus não deve nada a ninguém e com certeza seremos muito abençoados pelo Senhor. Que Deus os abençoe, que tenha uma excelente aula e que a bênção de Deus venha estar sobre os seus corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.